sétimo a.C. O povo escolhido estava em decadência moral, espiritual e política. A justiça havia sido corrompida, a liderança estava podre e os altares do Senhor tinham sido trocados por ídolos estrangeiros. O que antes era a nação da aliança agora parecia um reflexo das nações pagãs ao redor. O profeta não suportava o que via. Ele assistia ao colapso da sociedade e não via reação do céu. Os poderosos oprimiam os fracos. Os juízes ignoravam a justiça. Os sacerdotes se vendiam. A violência era cotidiana. E Deus parecia em silêncio. Diante desse cenário caótico, Abacuque não se cala. Ele não finge fé. Ele questiona. Com coragem e sinceridade, ele levanta a voz ao céu e clama: até quando, Senhor, clamarei por socorro, e tu não ouvirás? Mas o que torna a sua história tão impactante é que Deus responde. E a resposta não é o que ele esperava. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada surpreendente de um profeta que passou do lamento à confiança, do desespero à fé madura. Abacuque não profetiza apenas para o povo de Judá. Ele fala com Deus, e nos ensina, com isso, que a fé verdadeira não é a ausência de perguntas, mas a coragem de esperar por respostas. Por que Deus permite que o mal prospere? Por que os justos sofrem enquanto os ímpios triunfam? Essas perguntas, feitas por Abacuque há mais de 2.600 anos, continuam tão atuais quanto nunca. E você? O que faz quando tudo parece injusto e Deus está em silêncio? Abacuque estava cansado. Não era um cansaço físico. Era um peso na alma. Um esgotamento de quem olha ao redor, dia após dia, e vê tudo desmoronar diante dos próprios olhos. Ele era um homem justo, sensível ao que era santo, indignado com o que era perverso. E quanto mais ele observava o que acontecia com o povo de Judá, mais angustiado ficava. Era o final do século sétimo a.C. Judá, o reino do sul, já não era mais o que um dia fora nos tempos gloriosos de Davi e Salomão. Depois da morte do rei Josias, o último grande reformador espiritual, a nação mergulhou em corrupção, idolatria e injustiça. Os líderes se vendiam por suborno. Os juízes ignoravam a verdade. Os sacerdotes haviam se corrompido. O templo se enchia de rituais, mas estava vazio de temor a Deus. Os pobres eram explorados. Os órfãos e as viúvas, esquecidos. E o povo já nem percebia mais que havia abandonado a aliança. Abacuque via tudo isso. E doía. Porque ele conhecia a lei do Senhor. Ele sabia o que era certo. E mais do que isso, ele cria que Deus era justo, santo e fiel. Mas então, como explicar aquele silêncio? Como aceitar que o mal crescia sem que houvesse juízo? Como tolerar ver os justos esmagados enquanto os ímpios prosperavam? Com o coração tomado de indignação, ele faz o que muitos não teriam coragem, ele questiona a Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, e tu não ouvirás? Gritarei a ti, violência, e não salvarás. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Essas palavras não são frias. Elas queimam. São carregadas de dor, frustração, paradoxalmente, de fé. Porque só questiona o silêncio de Deus quem acredita que ele está ouvindo. Só clama quem ainda espera uma resposta. Abacuque não estava rejeitando a fé, ele estava lutando para preservá-la em meio ao caos. Ele continua sua oração: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Capítulo 1, versículo 3. O profeta está dizendo: Senhor, tu estás vendo o que eu estou vendo? Como é possível que o mal avance e o justo seja calado, e ainda assim o céu permaneça em silêncio? A honestidade de Abacuque é desconcertante. Ele não tem medo de falar com Deus do jeito que seu coração sente. Não está preocupado em parecer piedoso ou equilibrado. Está sofrendo, e sabe que o único lugar onde pode levar sua dor é diante de Deus. Ele não representa uma fé idealizada, distante da realidade. Ele representa uma fé viva, real, em crise, mas firme o suficiente para não fugir da presença de Deus. Diferente de outros profetas, Abacuque não começa sua mensagem falando ao povo. Ele não repreende os reis nem os sacerdotes. Ele não proclama juízo. Ele ora. Ou melhor, ele protesta diante de Deus. Ele fala com o céu, e não com a terra. Sua primeira missão profética é escancarar o próprio coração. E isso é poderoso.
Porque em muitos momentos, nossa caminhada com Deus não começa com certezas, mas com perguntas. Não começa com louvor, mas com lamentações. E está tudo bem. Abacuque nos mostra que Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ao contrário, ele se revela nelas. Naquele tempo, Judá também vivia sob a ameaça de uma nova potência estrangeira, a Babilônia. O Império Assírio estava ruindo, e os babilônios, com sua força brutal e militarizada, se tornavam cada vez mais temidos. Eles conquistavam nações com velocidade, impondo medo, destruição e idolatria por onde passavam. Abacuque sabia que Judá não suportaria essa ameaça por muito tempo. E o que mais o atormentava era o pensamento: será que Deus usará um povo ainda mais ímpio para punir Judá? Como isso seria justo? Ainda assim, o foco do capítulo não está nos babilônios. Está no coração de um homem que sente que a justiça foi abandonada, que os valores sagrados foram invertidos, e que o mal se tornou rotina. Ele descreve: por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Capítulo 1, versículo 4. É uma denúncia forte. A justiça foi sequestrada. A lei perdeu força. Os tribunais estão corrompidos. A verdade foi calada. E nesse cenário, o profeta clama. Ele não tenta organizar uma revolução. Ele não propõe uma estratégia política. Ele não chama o povo às armas. Ele dobra os joelhos, mas não em silêncio. Abacuque eleva sua voz, sua angústia, sua dor. E espera. Esperar é um ato de fé. Talvez o mais difícil de todos. Porque exige acreditar que Deus está ouvindo mesmo quando não responde. Exige confiar que, apesar do aparente abandono, o Senhor continua soberano. Abacuque ainda não tem respostas. Mas ele deu o primeiro passo. Ele não fugiu. Ele buscou. Ele abriu o coração diante de Deus. E isso, por si só, já é um sinal de fé. Abacuque representa todos que já oraram sem retorno. Todos que já viram o mundo ruir ao redor enquanto o céu parecia mudo. Todos que já olharam para a injustiça e se perguntaram: onde está Deus? A pergunta não é nova, mas é sincera. E quando nasce de um coração que ama a justiça e conhece o caráter de Deus, ela não é uma ameaça à fé, é o terreno onde a fé cresce. Abacuque está começando sua jornada. Ele não sabe ainda como será a resposta de Deus. Mas ele está pronto para ouvir. E isso muda tudo. Abacuque havia feito suas perguntas. Havia exposto sua dor. Agora, ele esperava. Mas o que ele não imaginava era que a resposta de Deus seria tão surpreendente quanto desconcertante. O Senhor respondeu. E respondeu de forma clara, direta e até chocante. Não com promessas de restauração imediata. Não com consolo suave. Deus falou de julgamento. Mas não como o profeta esperava. Deus revelou um plano que não só desafia a lógica humana, como também confronta a fé do próprio mensageiro. Olhem entre as nações e observem, fiquem completamente atonitos. Pois realizarei em seus dias uma obra que vocês não creriam, mesmo que lhes fosse contada. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. A resposta começa com um convite à atenção. Deus está prestes a fazer algo grandioso e aterrador. Algo que causaria espanto até aos mais fiéis. Era como se ele dissesse: você quer respostas? Prepare-se, porque a resposta vai te abalar. E então Deus revela: ele levantaria a Babilônia. Um povo impiedoso, brutal, arrogante. Um império cruel que marchava pelas nações, conquistando com violência e deixando um rastro de destruição. E seriam esses mesmos babilônios, os caldeus, o instrumento usado por Deus para executar juízo sobre Judá. Abacuque pediu justiça. E Deus, em sua soberania, estava respondendo. Mas não da forma que o profeta esperava. A descrição dos babilônios que Deus dá a seguir é impressionante. Eles são retratados como ferozes, rápidos e vorazes. Seus cavalos são mais velozes que leopardos. Seus guerreiros, mais impetuosos que lobos ao anoitecer. Sua cavalaria avança como águia faminta. Eles vêm para fazer violência, zombam dos reis, riem das fortalezas, acumulam poder como se fossem deuses de si mesmos. Eles acreditam que sua própria força é o seu Deus. Versículos 6 a 11. Para Abacuque, isso não fazia sentido. Era como se Deus estivesse trocando o mal pelo pior. Sim,
Judá estava em pecado. Sim, a justiça havia se torcido. Mas como aceitar que o juízo viria por meio de um povo ainda mais perverso? Como conciliar a santidade de Deus com o uso de um instrumento tão cruel? Era como assistir a uma cidade doente sendo curada com veneno. O remédio parecia pior que a enfermidade. A Babilônia era conhecida por sua brutalidade. Massacrava os inocentes, destruía cidades, arrastava povos em cativeiro. E agora, esse povo seria o braço de Deus? Era uma revelação difícil demais. Abacuque, que até aqui havia falado com coragem, agora se vê esmagado por uma realidade que não cabe em sua fé. Mas ele não foge. Ele não interrompe o diálogo. Pelo contrário, ele continua. Mas desta vez, com ainda mais perplexidade. Senhor, Tu és desde a eternidade, ó meu Deus, ó Santo meu. Nós não morreremos. Capítulo 1, versículo 12. A reação de Abacuque é dupla. Ele reafirma sua fé, mas insiste em seu questionamento. Ele sabe que Deus é eterno. Ele sabe que Deus não destruiria completamente o seu povo, pois existe uma aliança. Ele chama Deus de rocha, um símbolo de estabilidade, confiança e segurança. Mas ainda assim, ele não consegue entender. Ele questiona: Tu, que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, nem podes contemplar a opressão, por que toleras os traidores? Por que te calas quando o ímpio devora o homem que é mais justo do que ele? Versículo 13. Aqui, Abacuque está diante do maior dilema teológico da fé. Como um Deus justo pode permitir a injustiça? Como um Deus santo pode usar um povo ímpio para corrigir outro? Ele usa imagens fortes. Compara os babilônios a pescadores, que lançam redes e pegam os povos como se fossem peixes indefesos. Eles se alegram com a própria violência. Sacrificam as suas redes, como se suas armas fossem divinas. Eles tratam as nações como presas, e a guerra como esporte. E então o profeta clama: continuarão esvaziando suas redes, matando impiedosamente as nações, sem parar. Versículo 17. Abacuque está desesperado. E, ao mesmo tempo, está consciente de algo: ele não tem a perspectiva completa. Sua visão é limitada. Seu entendimento não alcança o que Deus está fazendo na totalidade. Então ele toma uma decisão. Uma das mais lindas declarações de fé em todo o Antigo Testamento. Ficarei na minha torre de vigia, estarei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Capítulo 2, versículo 1. Abacuque se coloca como um sentinela. Alguém que, mesmo sem compreender, está disposto a esperar por uma resposta. Ele está angustiado, sim. Confuso, sim. Mas também está atento. Esperançoso. Ele escolhe aguardar a palavra do Senhor. Essa decisão revela muito. Abacuque não está abandonando a fé. Está, na verdade, aprofundando-a. Está indo além da fé que só crê quando entende. Agora, ele se posiciona na fé que espera, mesmo sem entender. Ele sabia que os caminhos de Deus eram mais altos que os seus. Ele sabia que a justiça divina não se limita ao tempo humano. Mas entre saber e aceitar existe um caminho. E é por esse caminho que o profeta agora começa a andar. Quantas vezes nos sentimos assim? Oramos pedindo socorro. Clamamos por justiça. E quando Deus responde, a resposta não é o que esperávamos. Às vezes, é até pior aos nossos olhos. Parece que, em vez de solução, veio mais dor. E então nos perguntamos: será que entendi errado? Será que Deus está vendo mesmo? Abacuque nos ensina que nem sempre a fé traz respostas imediatas. Às vezes, ela nos leva a perguntas ainda mais profundas. E é nesse processo que algo se transforma dentro de nós. Deus não está ignorando. Ele está construindo. Ele está moldando. Ele está preparando. O profeta havia clamado. E Deus havia respondido. Mas a resposta não encerrou o conflito, ampliou. E mesmo assim, Abacuque permanece diante do Senhor, em silêncio, à espera. Esse capítulo da história não termina com um alívio, mas com uma expectativa. O céu respondeu. Mas o coração do profeta ainda está cheio de dúvidas. Ele permanece no posto de vigia. Não porque entendeu tudo, mas porque escolheu confiar que a resposta final virá do alto. Abacuque estava em silêncio. Mas não era um silêncio de desistência, era o silêncio de quem espera com reverência.
Ele havia subido à sua torre de vigia, como um sentinela espiritual. Não para controlar a situação, mas para observar. Não para planejar uma reação, mas para ouvir. O profeta se colocou diante de Deus como alguém que reconhece sua limitação, ainda assim, escolhe confiar que o Senhor falará no tempo certo. E Deus falou. A resposta divina começa com uma ordem que já carrega grande significado. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Não seria apenas uma palavra para aquele momento. Era uma revelação para todas as gerações. Uma mensagem que ultrapassaria a crise de Judá e ecoaria até os confins da história. Era algo que precisava ser registrado, lido, meditado, preservado. A seguir, Deus diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versículo 3. Essa afirmação é, ao mesmo tempo, consolo e desafio. Deus está dizendo, a justiça virá. Não no seu tempo, mas no meu. Ele reafirma que não está inerte, que não abandonou o controle. Mas também ensina algo fundamental. O tempo divino não obedece à urgência humana. Abacuque queria respostas imediatas. Queria ver os ímpios julgados, os justos defendidos, a ordem restaurada. Deus, no entanto, não estava apenas lidando com a crise de Judá. Estava revelando uma verdade eterna, muito maior que um momento histórico. E essa verdade se revela numa única frase, uma frase que atravessaria séculos e transformaria a fé de milhões de pessoas. O justo viverá pela fé. Versículo 4, com essa declaração, Deus revela o coração de sua justiça. Ele mostra que a verdadeira vida, a vida que permanece, que atravessa os tempos, que vence o caos, não é baseada na força, na sabedoria humana, nem na ausência de problemas. É baseada na fé. A fé não como um sentimento abstrato, mas como uma confiança ativa, firme, perseverante. Uma entrega total a quem Deus é, mesmo quando não entendemos o que Ele faz. Essa frase é o divisor de águas do livro de Abacuque. É também um dos pilares da fé cristã. Mais tarde, o apóstolo Paulo a cita em Romanos, capítulo 1, versículo 17, e em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, para afirmar que a salvação não vem pelas obras, mas pela fé. O escritor de Hebreus também a repete no capítulo 10, versículo 38, reforçando que, em tempos de perseguição e incerteza, a fé é o que sustenta o justo. Para Abacuque, essa revelação muda tudo. Porque até então, ele estava preso a um dilema. Por que Deus permite que o mal prospere? Como um Deus santo pode usar um povo ímpio? Mas agora, ele entende que a justiça de Deus não se resume a atos visíveis de intervenção imediata. A justiça de Deus é fundamentada em sua fidelidade eterna, e o justo, aquele que anda com ele, deve aprender a viver não pelo que vê, mas pelo que crê. Deus continua sua resposta descrevendo os pecados dos babilônios. Eles são orgulhosos, gananciosos, violentos, idólatras. Eles edificam cidades com sangue, buscam glória para si mesmos, se embriagam de poder. Mas o Senhor garante, esses mesmos que hoje parecem invencíveis, também serão julgados. A destruição que semeiam voltará sobre eles. O ciclo do mal não permanecerá impune. No meio dessa exposição do juízo vindouro, Deus declara algo que ilumina toda a cena, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 14. Essa é a visão final. Esse é o plano completo que Abacuque não conseguia enxergar no início. Enquanto o profeta via apenas caos e silêncio, Deus via a plenitude da redenção. A justiça não estava sendo ignorada, estava sendo construída em níveis que o profeta ainda não alcançava. O Senhor encerra sua fala com uma afirmação majestosa: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Versículo 20. Essa frase é poderosa. Deus está no trono. Ele reina. Ele vê tudo. Nada escapa de seu olhar. Não importa quão confuso o mundo pareça, o Senhor continua sendo soberano. Diante dessa verdade, toda a terra deve se calar. Não em medo, mas em reverência. Abacuque agora vê. Ele ainda não entende tudo, mas enxerga além. A fé que antes questionava, agora confia. A alma que antes clamava por respostas,
Agora se rende à presença do Santo. Ele aprendeu que Deus não se revela apenas com explicações, mas com presença. E a presença dele é suficiente para sustentar a alma do justo. Quantas vezes nós também esperamos por explicações? Queremos saber o porquê de cada sofrimento, de cada silêncio, de cada injustiça que testemunhamos. E quando as respostas não chegam do jeito que gostaríamos, sentimos o peso da dúvida. Mas Deus, assim como fez com Abacuque, nos convida a algo maior. Não apenas entender, mas crer. Não apenas ver a justiça sendo feita agora, mas confiar que ela virá, no tempo certo, com a glória certa, do jeito perfeito. A frase "o justo viverá pela fé" não é uma frase bonita de moldura. É uma convocação. Um chamado à maturidade espiritual. Um convite a caminhar com Deus mesmo quando os passos estão cobertos pela neblina da incerteza. Abacuque não recebeu o que pediu. Mas recebeu algo muito maior. A revelação de que a justiça de Deus não falha, mesmo quando demora. E que o segredo para suportar tudo isso está na fé. O profeta começou essa jornada clamando, chorando, se debatendo. Mas agora, ele está de pé. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a sua visão de Deus foi transformada. Ele aprendeu que viver pela fé é escolher confiar mesmo quando não se vê. É se manter firme mesmo quando o mundo parece ruir. Ele sabe que a Babilônia virá. Sabe que Judá sofrerá. Mas agora ele sabe, acima de tudo, que o Senhor está no seu santo templo, e que a justiça dele não falhará. Abacuque esperou por uma resposta. Deus lhe deu uma visão. E essa visão mudará tudo. Abacuque ouviu a resposta de Deus. Uma resposta que não amenizou sua dor, mas expandiu sua visão. O profeta que antes via apenas caos agora percebia que havia uma ordem por trás dos acontecimentos, uma ordem divina, muitas vezes incompreensível, mas sempre justa. Ele entendeu que nem sempre o juízo de Deus vem como esperamos, e que a justiça do Senhor não precisa da aprovação humana para ser perfeita. A fé dele foi transformada. Antes, era uma fé sustentada pela lógica. Se Deus é bom, então deve agir logo. Agora, era uma fé sustentada pela confiança. Deus é bom, mesmo quando não age como espero. Com essa nova visão, Abacuque não apenas se calou diante do Senhor, mas permitiu que sua alma descansasse. E do silêncio que antes o afligia, agora brotava reverência. Esse movimento interior, da crise à confiança, deu origem a algo extraordinário, uma oração em forma de cântico. Não era mais uma reclamação ou um protesto. Era uma resposta do coração de alguém que aprendeu a confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. É isso que dá forma ao terceiro e último capítulo do seu livro, uma das orações mais profundas e poéticas de toda a Bíblia. O texto começa com reverência: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Realiza de novo, em nossa época, as tuas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque não ignora a ira de Deus, nem pede que ela seja retirada. Ele entende que a justiça divina precisa ser cumprida. Mas clama para que, mesmo no meio do julgamento, Deus não esqueça da compaixão. É uma fé amadurecida, que não busca evitar o sofrimento, mas deseja atravessá-lo de mãos dadas com a misericórdia do Senhor. Abacuque começa a relembrar os grandes feitos de Deus no passado. É como se ele estivesse voltando seus olhos para a história do povo de Israel e dizendo a si mesmo: o mesmo Deus que agiu ontem continua sendo Deus hoje. Ele recorda as manifestações divinas no deserto, as pragas do Egito, os terremotos, os sinais que mostravam que o Senhor não era indiferente. A imagem que ele pinta é a de um Deus grandioso, terrível em poder, mas absolutamente fiel ao seu povo. Nesse cântico, o profeta não está descrevendo apenas o que Deus fez. Está renovando sua confiança em quem Deus é. A lembrança da ação divina gera força para suportar o presente. Mesmo sabendo que tempos difíceis estavam por vir, ele já não estava mais dominado pelo medo. A visão do Senhor que marcha com majestade sobre a terra o coloca em paz. A soberania de Deus não é mais uma questão teórica para ele, agora é o chão sobre o qual seus pés pisam. Mas isso não significa que ele deixou de sentir. Abacuque descreve com honestidade: ao ouvir isso, meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, e as minhas pernas vacilaram. O profeta está dizendo que ainda sente medo. Ainda treme diante da dor que se aproxima.
Ele sabe que o sofrimento não foi removido do caminho. Mas algo mudou, ele agora escolhe esperar com paciência. Não mais em protesto, mas em submissão. Ele diz: esperarei tranquilo o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. A partir daí, ele entrega uma das declarações mais poderosas da fé bíblica. Uma declaração que não depende de circunstâncias favoráveis, nem de promessas visíveis. Ele escreve: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo que a colheita de azeitonas falhe, e os campos fiquem vazios e não produzam alimento, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso não é otimismo barato. É fé madura. Fé que aprendeu a confiar não no que Deus dá, mas em quem Deus é. Abacuque não vê mudança no cenário político, nem no estado da nação. Judá ainda vai enfrentar a Babilônia. A colheita vai falhar. A economia vai ruir. Mas o coração do profeta está firme, não porque as coisas mudaram, mas porque ele mudou. Agora ele compreende que a alegria não precisa depender do que está acontecendo à sua volta. Ela nasce de uma convicção inabalável no caráter do Senhor. A oração termina com uma afirmação de força. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É a imagem de um animal ágil e firme, que corre pelas montanhas sem cair. Abacuque está dizendo que mesmo que o caminho seja difícil, Deus o capacitará a avançar. Mesmo que o terreno seja instável, o Senhor o fará firme. Ele começou a jornada com gritos de angústia. Terminou com uma canção de confiança. Ele foi do chão da desesperança ao topo da montanha da fé. Não porque tudo foi resolvido, mas porque ele aprendeu a descansar na soberania de Deus. Esse é o tipo de transformação que só a presença do Senhor pode operar. A história de Abacuque nos mostra que nem sempre a fé muda as circunstâncias. Às vezes, ela muda o coração de quem caminha por elas. O mundo ao redor pode continuar em colapso, mas dentro de quem crê, há uma paz que não se explica, só se vive. O cântico de Abacuque havia terminado, mas o impacto de suas palavras ecoava além do seu tempo. O que ele escreveu não foi apenas um desabafo ou uma oração poética. Era uma declaração de fé em sua forma mais pura, mais crua e mais real. E não era apenas para Judá. Era para todos aqueles que um dia viveriam tempos incertos, dias cinzentos, momentos onde a fé parece ser a única coisa de pé quando tudo o resto desmorona. A frase "o justo viverá pela fé" que o próprio Deus havia dito a ele, agora se tornava um fundamento. Uma âncora. Uma lente pela qual Abacuque começou a enxergar o mundo. Ele havia entendido que a fé não é uma fuga da realidade, mas um jeito diferente de enfrentá-la. Não é fechar os olhos para o que está errado, mas manter os olhos fixos em quem continua certo, mesmo quando tudo à volta parece errado. Judá continuaria sofrendo. A Babilônia ainda viria. A destruição seria real, as perdas seriam dolorosas, e o futuro traria muitas perguntas sem resposta. Mas agora o profeta sabia onde seu coração precisava estar firmemente enraizado. Ele havia deixado de ser um homem dominado pelas circunstâncias para se tornar alguém que caminhava sobre elas, mesmo que seus pés ainda tremessem. Essa transformação silenciosa, que aconteceu dentro dele, é talvez a parte mais poderosa de toda a sua história. Porque ela é a mesma transformação que muitos hoje precisam viver. No meio de guerras, doenças, notícias trágicas, contas atrasadas, portas fechadas, decepções humanas, colapsos internos e externos, o chamado é o mesmo: viver pela fé. Não uma fé rasa, condicionada ao que Deus pode fazer por nós. Mas uma fé profunda, que se sustenta no que Deus é, mesmo quando ele decide não explicar. Abacuque havia aprendido a abrir mão da necessidade de controle. Quando ele subiu à sua torre de vigia para esperar a resposta de Deus, ainda queria entender. Ainda precisava de explicações. Mas quando desceu, depois da visão, já não buscava lógica. Ele queria presença. Queria a certeza de que o Senhor estava no seu santo templo, reinando, ainda que em silêncio. A fé que amadurece é essa, a que continua mesmo quando não compreende. Que se mantém mesmo quando tudo ao redor ruge em confusão. Que escolhe confiar sem ver, e adorar sem sentir. Que não depende de provas diárias para seguir firme, porque já entendeu que Deus é confiável mesmo quando a vida não é previsível. Esse tipo de fé não nasce de doutrina apenas. Ela nasce da dor, da frustração,
do confronto entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. Foi no atrito entre essas duas realidades que Abacuque se encontrou com a essência da confiança. Ele percebeu que não precisava entender o plano completo para confiar no caráter do planejador. Na verdade, viver pela fé não é um ato heróico. É uma escolha simples, mas profunda, não largar a mão de Deus mesmo quando as luzes se apagam. É isso que ele estava dizendo quando escreveu: mesmo que a figueira não floresça, não é sobre aceitar o sofrimento como se fosse bom. É sobre reconhecer que, mesmo quando o cenário é devastador, Deus continua sendo Deus. A alegria não nasce da colheita. Ela nasce da comunhão. E essa é talvez a parte mais desconfortável da fé verdadeira. Ela exige que tiremos os olhos dos resultados e os voltemos para a fonte. Que abramos mão da expectativa de uma vida sem perdas e aprendamos a encontrar paz na presença, mesmo que falte o pão, mesmo que a colheita falhe, mesmo que a figueira seque. Abacuque também nos ensina que a fé precisa ser escrita. Quando Deus mandou que ele registrasse a visão sobre tábuas, estava dizendo algo que vai além do papel. Estava dizendo: grave isso. Não apenas com tinta, mas com alma. Aquilo que Deus revela em meio ao caos precisa ser memorizado, selado no coração, porque o caos voltará. A tempestade passa, mas também volta. E quando ela volta, é a lembrança do que Deus já falou que sustenta o justo. Essa é a fé que não depende do agora. É a fé que atravessa gerações. Foi essa mesma fé que sustentou os cristãos perseguidos nos primeiros séculos. A mesma que animou homens e mulheres nos tempos sombrios da história da Igreja. A mesma que foi redescoberta por Lutero quando ele leu em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. E é essa mesma fé que hoje precisa ser despertada em corações que estão cansados, frustrados, desanimados. Não é preciso ser um profeta para sentir que o mundo está fora do eixo. Basta abrir os olhos. A injustiça ainda anda solta. A corrupção ainda mata. Os inocentes ainda sofrem. O mal ainda parece ter a última palavra. E às vezes, o céu parece estar tão quieto quanto nos dias de Abacuque. Mas a resposta de Deus continua sendo a mesma: espere. Confie. Viva pela fé. Porque a justiça virá. Talvez não hoje. Talvez não do jeito que esperamos. Mas ela virá. A glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E até lá, somos chamados a andar como quem sabe disso. Como quem já viu, mesmo sem ver. Como quem já entendeu, mesmo sem entender tudo. Abacuque não mudou o destino imediato de Judá. Mas sua fé, registrada naquele pequeno livro de 3 capítulos, atravessou séculos e chegou até aqui. Porque quando alguém decide viver pela fé, mesmo no caos, a sua história se torna mais forte que o caos. A história de Abacuque termina sem mudança no cenário, mas com transformação no coração. Ele não viu a Babilônia ser derrotada. Não assistiu ao fim da injustiça em Judá. Mas viu algo que muitos nunca enxergam, que a fidelidade de Deus não depende do tempo, nem das circunstâncias, nem da nossa compreensão. Ele aprendeu que viver pela fé não é uma teoria, é um caminho. Um jeito de respirar quando o ar some. Um modo de andar mesmo quando a estrada desaparece. Um estilo de vida que diz: ainda que tudo fale, eu não vou soltar da mão de Deus. Hoje, a mensagem que atravessou séculos ecoa até aqui. Porque o caos ainda está entre nós. O mundo ainda tem mais perguntas do que respostas. E o céu, por vezes, ainda parece silencioso. Mas agora, a voz de Abacuque nos lembra: o silêncio de Deus não é ausência, é construção. É no tempo da espera que a fé é refinada. É na demora que a confiança ganha profundidade. É na aparente falta de sentido que a presença do Senhor se revela mais forte. A vida pode não florescer como você esperava. A figueira pode não dar frutos. As videiras podem falhar. As colheitas podem não vir. Os currais podem ficar vazios. Mas ainda assim, o Deus da tua salvação permanece. Ele é tua força. Ele te sustenta. Ele te leva às alturas. E é por isso que hoje, se essa mensagem tocou o teu coração, eu te convido a dar um passo além da dúvida, e a firmar teus pés na fé. Não a fé que espera tudo dar certo. Mas a fé que confia mesmo quando tudo parece errado. A fé que vive. A fé que sustenta. A fé que se recusa a soltar o Senhor, mesmo quando não entende os seus caminhos. Tire um momento agora para refletir.
você tem vivido pela fé ou apenas pela lógica? Você tem descansado em Deus ou só naquilo que pode controlar? O desafio de hoje é esse: escolha confiar. Escolha permanecer. Escolha se alegrar em Deus, ainda que, mesmo que, apesar de. Faça uma oração sincera como Abacuque. Sem máscaras. Sem frases decoradas. Apenas você e Deus. Diga o que sente. E depois, se coloque em silêncio. Não para fugir, mas para ouvir. Porque Ele ainda fala. E a visão ainda vem. Mesmo que demore, ela não falhará. E se essa história falou com você, compartilhe. Alguém perto de você também pode estar lutando com o silêncio de Deus. Que essa palavra chegue a muitos outros corações. Até o próximo vídeo, onde seguimos juntos, conhecendo histórias que edificam, encorajam e nos lembram: o justo viverá pela fé.